Fala galera, vou trazer para vocês aqui uma reflexão que eu estou tendo recentemente sobre a área de comportamento alimentar, em que nos últimos congressos, até estou participando de um congresso essa semana, a gente está em agosto de 2022 e tem se visto muito a associação de comportamento, estudar nutrição comportamental e atrelar isso aos soft skills, o desenvolvimento de soft skills, onde uma soft skill, por exemplo, é o desenvolvimento da empatia, de conseguir ter uma escuta ativa com o seu paciente, mas isso não está atrelado, de fato, à nutrição comportamental, ao comportamento mesmo, mas sim as habilidades humanas do próprio profissional frente ao seu paciente. E aí, o que eu acho mais doido, pessoal, é o seguinte, é que existe uma diferenciação entre a nutrição comportamental como sendo uma área onde você consiga possivelmente desenvolver habilidades humanas, seus soft skills, e as outras que não, que são totalmente tecnicistas. Só que no fim, todo mundo é humano, a gente vai lidar com o humano, nosso paciente é humano, e a gente precisa, independente da área da nutrição, desenvolver essas áreas da soft skill. E aí nisso, a nutrição comportamental que eu estou vendo hoje está tendo esse despontamento, esse crescimento, na verdade, em relação às outras áreas, por ter ressaltado a importância das soft skills, só que isso não está intrínseco a uma nutrição comportamental. No momento que o paciente vai se expor independente da área, por exemplo, nutrição esportiva, ele está com uma demanda. Se o profissional não tiver sabedoria, não tiver o autoconhecimento de saber que tem que escutar o paciente, receber aquela queixa e transformar essa queixa em demanda, o tratamento não vai ser bom. Ao mesmo tempo que na nutrição comportamental, onde o paciente traz uma queixa e o profissional tem a escuta ativa de entender aquilo e traduzir e ter uma conexão fluida com o paciente e transformando aquilo em demanda, se não tiver isso, não vai ter também um tratamento eficaz. E aí eu estou vendo que dentro dos congressos, dentro das falas dos palestrantes, e não estou dando crédito, demérito a ninguém, crédito e demérito a nenhum profissional, mas no seguinte ponto de que isso são habilidades humanas, não são habilidades de profissionais específicos, de áreas específicas da nutrição. Que qualquer área a gente pode exercer e ter o desenvolvimento dessas soft skills, tanto nós desenvolvermos as nossas habilidades humanas como profissionais, como a gente também instigar aos nossos pacientes a amadurecimento emocional, do desenvolvimento das habilidades humanas dele. Por exemplo, no momento que o paciente ele traz uma demanda que é a seguinte: não consigo fazer a dieta porque eu estou sem tempo. Já existe um conceito, uma brincadeira de palavras, que fala que toda desculpa já é a solução. Então, no momento que ele fala que ele está sem tempo para executar uma tal demanda, então a gente consegue ver que o real problema é o tempo. E isso, ao mesmo tempo, é a solução. Entende? Então, e aí dentro da consulta a gente traz ele para o jogo, que é o quê? Então, como que a gente consegue, administrar melhor o seu tempo para que você tenha tempo de fazer a dieta? Como que você solucionaria isso? Porque aí você traz o paciente como protagonista do tratamento nutricional. Ele não vai ser aquela pessoa que só vai receber o papel e vai embora. Independente da área, você consegue ver que isso não tem a ver com nutrição comportamental, isso não tem a ver com nutrição esportiva, clínica, entre outras áreas da nutrição, ou qualquer profissional da saúde. É uma habilidade do profissional mesmo, intrínseca, inata a ele, que pode ser aprimorada ao longo do tempo, onde ele consegue perceber essas nuances de fugas, esquivas, por exemplo, dos pacientes para não aderir ao tratamento, e aí você traz o paciente de volta para o jogo, entende? E, novamente, isso não é competência exclusiva da nutrição comportamental. Eu julgo que isso deveria ser difundido em outras áreas e acaba que, devido a essa apropriação, que eu não acho indevida da nutrição comportamental, acho que tem que se falar sobre isso mesmo, só que a imaturidade de outros profissionais fazem com que eles excluam. Nutrição comportamental é só comer intuitivo, é só mindfulness, E aí, já repudia a área da nutrição comportamental. Só que a nutrição comportamental nem é isso também. Entende?
Mas são estratégias. São estratégias que podem ser utilizadas, ferramentas que podem ser utilizadas dentro de consultório para promover a melhor alimentação do nosso paciente, o melhor relacionamento dele com a comida. Mas se o paciente não for bem ou ele não quiser o comer intuitivo, o nutricionista também que se intitula que tem que comer intuitivo, não vai dar certo também. E ele não está sendo tão empático, que é o quê? A base. Soft skills. Entende? E aí uma fala, por exemplo, de um congressista que eu peguei falando sobre mindfulness, né? Ele fala que durante a consulta ele força o paciente a ter um momento de meditação para entender o que seria a meditação, né? Esse momento da atenção plena. Mas é isso, no momento que você força o paciente, você está sendo empático, você está havendo conexão ou desconexão? Então você se intitula como nutrição comportamental, que desenvolve essas soft skills, que tem esse autoconhecimento, mas você impõe para o seu paciente de que ele tem que fazer a meditação durante a consulta, porque a sua crença, no seu julgamento, esse é o melhor método para ter um melhor relacionamento com a comida. Então tem furo nas estratégias. E tudo bem, nenhuma estratégia vai ser perfeita, mas existe essa base antes das soft skills para a gente saber para que caminho trilhar. E a nutrição comportamental não é só um caminho, pessoal. São vários caminhos. Nutrição esportiva mesmo, tem vários caminhos. São várias estratégias a serem colocadas para os nossos pacientes. E não devem ser restringidas a uma coisa só. Então eu vejo que tem uma falta de comunicação muito gigantesca por parte dos profissionais, por parte das pós-graduações, que ensinam isso como sendo nutrição comportamental. Ou às vezes até uma má interpretação do aluno, né? Eu não tive a oportunidade de fazer ainda vou fazer uma pós em nutrição comportamental para entender se é uma falha de explicação, talvez, do profissional, uma falha de comunicação no fim das contas, mas ela parte muito do profissional, né? Do professor que está instruindo, ou do aluno de não ter essa percepção de que de fato o que é a nutrição comportamental. E aí, no fim das contas, os próprios profissionais, aonde poderiam se beneficiar das soft skills, aonde a nutrição comportamental se apropriou, e eu acho isso super massa, acaba repudiando. E aí fica uma briga de ego. E, no fim das contas, não tem nada de maduro e que esteja levando os pré-conceitos, né, das soft skills, quando bem desenvolvidas. Então, o que eu quero trazer para vocês de reflexão é: busquem aprender com todo mundo. Por exemplo, nessa palestra que o rapaz falou de forçar, né, e ele deu uma risadinha, enfim, eu vi que ele até ficou um pouco desconfortável porque foi incoerente durante a fala dele. Mesmo eu não concordando com o que ele falou, tem vários outros pontos que eu concordei, eu achei super massa e pude aprender com ele. Então o que eu quero trazer para vocês, independente de que área você trabalha, seja nutrição ou não, vai ter profissionais que em certos pontos você não vai concordar, mas vai ter outros que vai. E aí você pega do que você concorda e você traz para você e agrega ao seu conhecimento, à sua sabedoria, à sua aplicação, à sua parte prática. Aquilo que você não concorda, confronta. Será que é eu que estou julgando e não estou tendo uma percepção do como ele está vendo, qual ponto de vista que ele está vendo esse tópico relativamente, ou realmente isso não é aplicado à minha realidade? Porque na dele está sendo aplicada, porque ele está ensinando que era daquele jeito. Se provavelmente ele está ensinando daquele jeito, é porque dentro das aplicações dele talvez tenha uma certa eficácia. Entende? Então assim, a gente não pode, o julgamento ele já tem uma primeira barreira ali, que é a desconexão total. Você para de aprender com a pessoa no momento que você julga. E aí eu quero trazer para vocês, novamente para finalizar, desenvolvimento dessas soft skills e ter o coração puro, um coração ensinável de escutar essas pessoas e de fato aprender com elas de forma sincera, simples, sem burocracia, sem egoísmo, sem colocar títulos de papéis, que você pega qualquer papel e rasga, mas conversas entre pessoas, e é onde a gente preze o desenvolvimento dessas soft skills dentro do ambiente de consultório e dentro da sua vida. Então, a mensagem final é: todo ponto de vista é a vista de um ponto. Não quer dizer que você, vendo de certa forma aquela área, seja de fato a realidade daquilo que está acontecendo. Talvez a gente não tenha todos os parâmetros para poder analisar de forma de julgar
né, aquele caso. Por isso que, por exemplo, na advocacia, ainda não finalizei, né? Na advocacia o juiz tem os 2 pontos, né? Onde os dois, tanto a defesa, né, e quem faz o julgamento do caso, né, quem faz a denúncia do caso, traz vários pontos de vista, e aí o juiz, tendo o código, né, a Constituição brasileira, para fazer o julgamento frente àquilo que está acontecendo nas leis da advocacia, ele faz o julgamento de acordo com as leis. Não é o julgamento pessoal. Então você consegue ver que nem o juiz julga de acordo com a percepção dele, ele julga de acordo com as leis. E ali, ele tem que ter um entendimento dessas habilidades humanas para conseguir distinguir o que é trabalho, o que é pessoal. E se ele tiver conflito de interesse, provavelmente ele não vai estar naquele caso. Nisso, no fim, para vocês, desenvolva soft skills. É isso que vai determinar se você vai ser um bom profissional e não independente da sua área. Beleza? Valeu!